Muito bem, seguindo, dando continuidade agora aqui então à nossa matéria, estávamos falando sobre crimes comuns e próprios. Crimes comuns que podem ser praticados por qualquer pessoa, não demandam uma qualidade especial do sujeito ativo. Crimes próprios, por sua vez, são aqueles crimes que demandam uma qualidade especial do sujeito ativo. Então ficou a pergunta, né? Fiz uma pergunta aos senhores. Afinal de contas, o crime de tráfico de drogas, do artigo 33, é um crime comum ou é um crime próprio? E aí, a gente tem que ter bastante atenção. Por que bastante atenção? Porque vai depender do verbo que nós estivermos tratando. Importar, qualquer um importa. Exportar, qualquer um exporta. Remeter, qualquer um. Preparar também, produzir também, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar. Tudo isso qualquer pessoa pratica. Trazer consigo, guardar. Opa, agora vem o problema. Prescrever. É qualquer pessoa que pode prescrever substâncias? Não, não é verdade? Somente quem pode prescrever substâncias é o médico ou o dentista. Então, o tráfico de drogas na modalidade perceber, na modalidade prescrever, ele já não é comum. Ele é um crime próprio, porque só médico pratica. O outro verbo do lado a mesma coisa, ministrar. Só quem ministra é o enfermeiro. Então, mais um motivo aqui para mostrar que também é possível o tráfico de drogas ser um crime próprio. O resto, entregar, qualquer um entrega, fornecer drogas, qualquer um fornece. Então, meus amigos, vindo aqui para o quadro, a regra geral é crime comum. Regra geral, qualquer um pratica o crime de tráfico de drogas. Até aí, perfeito. O grande problema está na exceção, que vai ser crime próprio. Aqui está crime próprio, se for na modalidade prescrever ou na modalidade ministrar, porque aí somente pessoas especiais podem praticar o crime nessa forma. Então, pode ser praticado na forma comum? Pode. E pode ser também um crime próprio? Pode, nesses verbos aqui. Então, isso é muito importante também que nós temos que saber. Outra coisa importante, dentro do 33 ainda, que nós temos que lembrar, é uma outra classificação de crime. Nós temos uma classificação que divide um crime em crime e crime permanente. O que é o crime instantâneo? Crime instantâneo é aquele que se consuma no momento certo e definido. Um exemplo de um crime instantâneo é o homicídio. No momento que o crime está consumado. Isso é crime instantâneo. O homicídio, inclusive, ele é chamado de crime instantâneo de efeitos permanentes. Ele é um crime instantâneo, mas como não tem como reverter as consequências, os efeitos permanecem. Agora, o que é um crime permanente? Crime permanente, meus amigos, é aquele crime que a consumação se prolonga no tempo. Enquanto o fato está ocorrendo, o crime está se consumando. Um exemplo que a gente tem é o crime de sequestro. Enquanto a pessoa estiver no cativeiro,
o crime está ocorrendo, o crime está se aperfeiçoando. Enquanto a pessoa está ali, o crime se aperfeiçoa normalmente. Isso é um crime permanente. Agora, vem a grande pergunta. O crime de tráfico de drogas. Crime de tráfico de drogas. Ele é um crime instantâneo ou ele é um crime permanente? Ele é instantâneo ou ele é permanente? Pois é, assim como ele pode ser um crime comum, praticado por qualquer pessoa, e próprio nas modalidades prescrever e ministrar, ele também pode ser instantâneo e também pode ser permanente. Em que momento ele é instantâneo? Ele é instantâneo nas condutas de importar e exportar. Importou, consumou, exportou, consumou, na modalidade de remeter, na modalidade de preparar. Tudo isso ele é instantâneo. Na modalidade de produzir, produziu, consumou. No fabricar, o clássico adquirir, a substância, vender e expor à venda, tudo isso é crime instantâneo. Aliás, eu até vou melhorar. O expor à venda, não, tá certo. O expor à venda, no que expôs, já consumou o delito. Expor à venda, tá aqui. Oferecer. Tudo isso são verbos que mostram que seria um crime instantâneo. Agora, quando é que vai ser permanente? Ter em depósito. Se o sujeito tem por um mês o depósito de substância entorpecente, por um mês o crime está se consumando, o crime está ocorrendo, o crime está acontecendo. Ter em depósito, está aqui. Transportar, trazer consigo, guardar. Percebam que todos esses verbos mostram uma continuidade, se prolongando no tempo. Aqui está. Prescrever e ministrar vem para cá. É a modalidade instantânea. Entregar a consumo e fornecer também aqui. Ou seja, de todos os verbos, somente 4 demonstram conduta permanente. Ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o flagrante delito desse crime pode se dar a qualquer momento.
Isso quer dizer que pode-se entrar na casa de alguém que tem droga em depósito mesmo sem mandado judicial. Porque o crime está ocorrendo, o flagrante está ocorrendo. Então, embora 2, 4, 6, 9, 11, 13. Temos 13 verbos aqui, não? 2, 4, 6, 10, 12, 14. 14 verbos são verbos instantâneos. Se consuma no momento exato. 4 verbos, eles automaticamente são permanentes. Se consumam com o lapso temporal. Certinho? Muito bem. Vencido isso, vamos apagar aqui. E vamos dar seguimento aqui então ao nosso contexto. Puxando a tela, já vimos que a pena é de reclusão de 5 a 15 anos, ou seja, a pena mínima é 5, pena máxima é 15. E ainda uma informação importante. O crime do artigo 33, ele tem forte ligação com o parágrafo 1º. O que estabelece o nosso parágrafo 1º? Que também é considerado uma forma de tráfico de drogas. Nas mesmas penas incorre quem? Que penas são essas? 5 a 15. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporta, traz consigo ou guarda ainda gratuitamente, tudo igual. Só que agora não é a droga pronta. Agora é a matéria-prima. É a matéria-prima destinada à fabricação do entorpecente. Muito cuidado em relação a isso. O cultivo também caracteriza-se como crime. O cultivo também, só que tem um detalhe. Vocês vão lembrar que cultivar também estava no 28. Cultivo para consumo. Aqui é o mesmo cultivo, semeio e colheita. Tudo igual. A diferença é que aqui não é para consumo. Olhem a diferença. Se não é para consumo, lembrem sempre, sai do 28, entra no artigo 33. Então, cuidado também em relação a esse detalhe. Utiliza local de bem de qualquer natureza que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância ou consente que outrem dele se utilize gratuitamente ainda para o tráfico ilícito de drogas. Resumindo, eu não sou traficante, eu não produzo insumos, eu não semeio, não colho, não cultivo, mas eu tenho um espaço que eu permito que as pessoas pratiquem o tráfico de drogas nesse espaço. Ora, eu sou partícipe, eu tenho uma relação de cumplicidade. Nesse contexto, eu também respondo pelo mesmo crime e nas mesmas penas. Importante saber isso também. 4. Vende ou entrega drogas, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. O agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Isso aqui, meus amiguinhos, foi incluído com a Lei 13.964 de 2019, uma das vertentes do pacote anticrime. Então, é muito importante vocês cuidarem
porque vender, entregar drogas, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal que já existia antes. Não estamos falando de uma simples infiltração de agentes. Cuidado com isso. Para terminar, pelo menos, o artigo 33, no seu caput, cabeça do artigo e parágrafo 1º, nós temos que ter noção que esse crime ele é equiparado a hediondo. Aqui está, é um delito equiparado a crime hediondo. Não é crime hediondo, mas as regras para os crimes hediondos valem para esse delito também. Detalhe importante, diferença do que é crime hediondo, o que não é crime hediondo, o que é crime equiparado, isso é assunto para uma próxima aula. Mas significa que o tratamento dispensado a esses criminosos é um pouco mais rígido, é um pouco mais rigoroso do que o tratamento dispensado a outros delitos que não carregam essa carga de hediondez ou de equiparação. Certo? Então, cuidado em relação a isso. Ainda dentro do parágrafo 3º, nós temos, ainda dentro do artigo 33, nós temos 3 parágrafos que seguidamente caem em prova. É o parágrafo 2º, é o parágrafo 3º, é o parágrafo 4º. Eu já adianto uma coisa para vocês. Esses 3 parágrafos aqui, não são equiparados a hediondo. Aqui está. Eles não são equiparados a hediondo. Nós não podemos determinar eles como crimes hediondos ou equiparados. São condutas mais brandas. São condutas mais brandas, mas muito importantes. Vem comigo para o quadro, vocês vão entender. Vamos pegar já aqui, meus amigos, então, o parágrafo 2º. Parágrafo 2º que está aqui em cima. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Vejam que agora surgiram novos verbos. Surgiram novos verbos que antes não existiam. Induzir, instigar, auxiliar. Vejam que nesse caso, o sujeito, ele não adquire droga, ele não vende droga, ele não tem um depósito. O trabalho dele é intelectual ou, no fim das contas, material. O que é induzir? Estão vendo ali a palavra induzir, não é verdade? Induzir, meus amigos, é fazer nascer a ideia na cabeça do sujeito. Fazer nascer a ideia na cabeça de alguém. A pessoa não tinha intenção nenhuma de usar substância entorpecente, mas ela está numa festa, por exemplo. Aí chega um amigo e diz: olha só, experimenta essa balinha aqui.
tu vai ver que a tua festa vai ser outra, vai mudar. E convence essa pessoa. Isso é o induzir ao uso da droga. Alguém vai dizer, professor, mas ali também tem o verbo instigar. O que seria o instigar? Instigar, meus amigos, é parecido com induzir, mas no instigar, a pessoa já tem uma ideia existente em praticar o ato. O indivíduo só reforça. Instigar é reforçar uma ideia já existente. A pessoa diz assim, vou usar drogas, e o outro incentiva. Usa mesmo, mas usa 2, usa 3 de uma vez só, porque aí tu vai sentir os efeitos mais rápido. Isso é instigar. O problema não está no induzir e no instigar, que é muito fácil de perceber. O problema está no auxiliar. Por quê? Porque se tu auxilia dando a droga, tu não cai nesse parágrafo segundo aqui, tu cai no caput, oferecer. E aí a tua pena é de 5 a 15. Então, como seria o auxiliar sem entrar no caput do 33? Seria, por exemplo, oferecendo o cachimbo. É um exemplo. Ou dando um cinzeiro sabendo que é para o uso da droga. Isso é o auxiliar, é dar essa contribuição material. Contribuir com essa contribuição material. Vocês perceberam? Então, esse crime, obviamente, ele é muito mais brando. Embora a pessoa que o pratique, ela é uma pessoa que não está de todo bem intencionada, porque o objetivo dela é que aquela outra pessoa faça o uso do entorpecente, faça o uso da droga. Só que a conduta ela é mais de bastidor, ela é mais de escritório, é trabalhar no psicológico do agente. Os 3 trabalham no psicológico do agente. O induzir, tu faz com que nasça a ideia. O instigar é reforçar. Quando tu oferece o cachimbo, tu está incentivando. Só que é uma contribuição material. Esse crime, ele está previsto na lei de drogas, ele está previsto no artigo 33, mas ele não é nem hediondo, nem equiparado. Tanto é que se vocês forem ver a pena desse delito, para começar, já muda aqui, ó. Não é reclusão. A pena é de detenção. Começa por aí. A pena já é de detenção. Então, nós já temos uma alteração. Alguém vai me perguntar, campeã de perguntas, qual é a diferença entre reclusão e detenção? São várias, mas não nos diz respeito. O mais importante é que detenção é uma forma mais branda de privação de liberdade. Esse é um conceito mais trivial. 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multa. Essa pena ela permite inclusive suspensão condicional do processo. É um crime que o direito penal brasileiro, nosso direito criminal, traz alguns institutos despenalizadores que podem, por exemplo, evitar o processo. E cá entre nós, de 5 a 15 para 1 a 3, com certeza é mais vantajoso, né? Com certeza é um crime mais brando. Do mesmo jeito que nós temos o parágrafo 3º. Parágrafo 3º que fala oferecer droga. Eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Tem 2 pessoas, elas querem usar um baseado e uma oferece para outra. Ah, professor, mas o oferecer não seria tráfico? Cuidado, o oferecer é tráfico, a não ser que outras
circunstâncias estejam presentes. Nesse caso aqui, primeiro, oferecer eventualmente. O que isso quer dizer? Uma vez ou outra. Se o oferecimento é habitual, e isso já caiu em prova, cuidado, o oferecimento sendo habitual, isso significa que nós estamos diante de tráfico de drogas lá do artigo 33. Então, o oferecimento aqui, ele é eventual. Outro requisito, sem objetivo de lucro. Sem objetivo de lucro. Porque se tiver objetivo de lucro, cai no 33. É tráfico, não pode ter objetivo de lucro. Terceiro, a pessoa de seu relacionamento não pode ser um estranho. Se for para uma pessoa desconhecida, se tu vai lá um dia e oferece baseado a uma pessoa saindo de uma escola que tu não conhece, não sabe o paradeiro, o crime é de tráfico de drogas e aí a pena será de 5 a 15 anos. Tudo isso são requisitos cumulativos para juntos a consumirem. Aqui está. Não é apenas para que a outra pessoa se torne dependente. Se for apenas para outra pessoa se tornar dependente, infelizmente ou felizmente para a sociedade, cairá lá na lei de tráfico de drogas. Certo? Então vamos cuidar com isso também. Isso também é bastante importante. Vocês precisam ter em mente. A pena desse caso, né, do uso de drogas entre amigos, é uma pena super branda, né? Detenção também de 6 meses a 1 ano. Significa uma coisa aqui, meus amigos, significa que é uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, sendo de menor potencial ofensivo, isso quer dizer que vão existir institutos despenalizadores que provavelmente nem permitam que o sujeito seja processado. No GCRIM é o que nós chamamos de transação penal, por exemplo. Está aqui. Agora uma curiosidade. Me corrijam se eu estou errado, mas olha só, até vou limpar aqui. A grande diferença está no bolso. Opa. A grande diferença está no bolso. Por quê? Porque se a gente pegar o parágrafo 2º, a multa é de 100 a 300 dias multa. A pena é maior, a multa é menor. No parágrafo 3º, a pena é de 6 meses, menor que de 1 ano, a 1 ano, menor que 3 anos. Mas a multa não é de 100, é de 700. E não é 300, é 1.500 dias multa. Sem prejuízo daquelas penas lá do 28. Advertência, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a curso educativo. Então percebam, o legislador entendeu que aqui, nos maconheirinhos, o bolso tem que doer mais. Prevalece a questão econômica. Certo? E por fim, nós temos um parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º, e eu quero a atenção de vocês, ele não é tráfico de drogas, nem equiparado, isso já caiu em prova, mas ele leva um nome. Nós chamamos ele de tráfico aqui está. Nós chamamos-o de tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado? Significa que vão existir algumas circunstâncias
Vamos botar em preto aqui. Que atenuam o fato. Embora seja tráfico de drogas, certo? Embora seja tráfico de drogas, ele não é hediondo e também não é equiparado a hediondo. Importante sabermos isso. Não é hediondo e não é equiparado. Circunstâncias que atenuam o fato. Primeira coisa, amigos, que vai, na verdade, incidir essa privilegiadora, o agente ser primário. Quem é o primário? Primário é o não reincidente. É aquele que não repete a conduta criminosa, certo? A gente costuma brincar, é o traficante de primeira viagem. Se é um indivíduo com histórico já reincidente, com certeza não se aplicará a privilegiadora, certo? Mas, além dele ser primário, ele tem que ter também bons antecedentes. Bons antecedentes. O que isso quer dizer? Ter bons antecedentes. Quer dizer que ele também não tem um histórico de acusações de tráfico de drogas. Na reincidência, ele sofreu uma condenação transitada em julgado e comete um outro crime no espaço de 5 anos. Nos antecedentes aqui, o sujeito tem histórico de tráfico de drogas, mesmo que não seja uma sentença transitada em julgado, mas ele tem um histórico de tráfico. Para incidir o tráfico privilegiado, ele não pode ter maus antecedentes, ele tem que ter bons antecedentes. Isso também é importante, está aqui, certo? Mas não se dedica a atividades criminosas. Não se dedica a atividades criminosas. Ou seja, ele não pratica outros delitos, pequenos furtos, homicídios, estelionatos. A ficha dele é limpa mesmo. E por fim, não menos importante, vamos botar aqui, não integra organização criminosa. Não faz parte do crime organizado. Se preencher tudo isso e acabou praticando o tráfico, ele vai obter um benefício. Que benefício é esse? É a pena de 5 a 15 anos menos reduzida, cuidado em relação a isso, de 1/6 a 2/3. E é exatamente por causa dessa redução de pena que os senhores estão vendo ali, é exatamente por essa razão, por esse motivo, que o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Não segue as regras do crime hediondo.
leva o nome tráfico privilegiado porque traz um privilégio para aquele que o praticar. Certinho? Muito bem. Vencido aqui também. Vamos apagar aqui. Agora, nós vamos para os delitos derradeiros. Muita gente pensa que é só tráfico de drogas que a lei de drogas atua. Não é verdade. Não é verdade. Existem outros também. Agora a gente vai tratar desses delitos que aqui estão. Artigo 34, artigo 35, artigo 36, artigo 37, artigo 38, e artigo 39. Também são infrações penais previstas na lei de drogas, muito embora não sejam caracterizadas como tráfico de drogas. Vamos lá ver o que diz. Artigo 34. Tem sua gravidade, mas ele não tem característica de onda. Vejam que ele é uma punição de um crime preparatório. A pessoa que comete o crime do artigo 34, ela está, na verdade, se preparando para praticar o tráfico de drogas. É isso que ela está fazendo. Ela se prepara para praticar o tráfico. Então nós temos o fabricar, verbos também bem conhecidos de vocês. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar, possuir, guardar ou fornecer, ainda gratuitamente. Olha agora o que? Maquinário, aparelho, instrumento de qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a ação legal ou regulamentar. É o famoso cara que tem a cozinha, né? A cozinha onde vai ter lá aquele fogão. Ah, um fogão qualquer? Não. Olhem só, destinado à preparação, ou seja, equipamentos feitos para a droga. Não é o fogão que ele faz a comida, é o fogão que ele cozinha a droga. Desculpem. Essa é a grande diferença. É isso que nós temos que cuidar. Se vier uma questão em prova dizendo se preparar para praticar tráfico de drogas é crime, é crime. E a pena não é nem um pouco baixa. A pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Desculpem. Então percebam aqui a grande peculiaridade, a grande diferença da coisa, né? Muita atenção em relação a esse ponto também. E o valor da multa é altíssimo, 1.200 a 2.000 dias multa. O 35 leva um nome. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui devagarzinho. Associação
Associação para o tráfico. Associação para o tráfico. Meus amigos, atenção que eu quero de vocês aqui. Esse crime é um crime interessante. Porque nesse crime o sujeito não vende droga, não transporta droga, ele não cede droga para ninguém, ele não tem equipamento, ele não tem maquinismo, ele não tem nada. A única coisa que ele tem é vontade de praticar o tráfico de drogas. Mas, professor, nós estaríamos aqui então punindo uma cogitação? Ou seja, pensar em traficar drogas te dá uma pena? E uma pena ainda de 3 a 10 anos? Pessoal, é que não fica apenas no universo do pensamento. Olha o verbo que está aqui. Associarem-se 2 ou mais pessoas. Então, o João e o Paulo se associam e eles têm uma ideia em comum: praticar o tráfico de drogas. É um crime de concurso necessário, ou seja, pelo menos, no mínimo, 2 pessoas se reúnem com o intuito, com a finalidade, com o objetivo de praticar o tráfico de drogas. Muito cuidado, mas muito cuidado. Por quê? Porque geralmente quem comete o tráfico de drogas acaba incidindo nesse artigo também. Primeiro, porque não pratica o tráfico de drogas sozinho. Sempre tem alguém em conjunto para praticar com ele. Então, quando o sujeito, por exemplo, é investigado pela polícia, tá? E vê que o sujeito A fornece drogas para B que vende nas escolas. Veja que o A é traficante porque ele vendeu. B é traficante porque adquiriu e forneceu. Os 2 respondem pelo 33. Os 2 respondem por tráfico de drogas. Mas, ao mesmo tempo, eles também não estão associados com o fim de praticar o tráfico de drogas? Nesse caso, meus amigos, neste caso, eles responderão pelos 2 delitos. Eles responderão pelo tráfico de drogas e por associação para o tráfico. E é por isso que o tráfico de drogas geralmente dá uma pena mais pesada do que se imagina. Porque só o tráfico a pena é de 5 a 15. E a associação para o tráfico tem uma pena de 3 a 10. Então vocês imaginem só. Que interessante, pessoal, aqui. De 5 para 3 vai 8. 5 para 3 vai 8. A pena mínima já vai ser 8 anos. E de 15 a 10, 25. Então essa pessoa vai ter pena de 8 a 25 anos se ela estiver praticando o tráfico de drogas em conluio com alguém. Associarem-se 2 ou mais pessoas a fim de praticar reiteradamente ou não. Ou seja, não importa que eles queiram praticar uma única vez. Praticando uma única vez, já vai ser o crime de associação ao tráfico também. Curioso, talvez eles nem tiveram ainda praticado o tráfico de drogas, mas a polícia investigou essa associação. Só isso já é esse crime aqui do artigo 35. Só ali já vai caracterizar. Perceberam isso? Se deram conta disso? Então, esse já é um ponto importante e isso é algo que nós temos que nos ater, temos que cuidar. Reiteradamente ou não, qualquer dos crimes nos artigos 33 para caput para o primeiro e 34 dessa lei, que é o do maquinismo. Cuidado. A finalidade deles é permanente. Eles querem cometer vários crimes de tráfico de drogas, mas mesmo que eles cometam um só, ou seja, a ideia é de continuidade. Um só já é associação para o tráfico. Nenhum já pode ser associação para o tráfico se a polícia já tiver respaldo e elementos mínimos de que houve uma associação.
Questão que já caiu em prova. Associação para o tráfico não é crime hediondo. Associação para o tráfico não é equiparado a hediondo. Então é importante ter isso em mente, é importante ter esse cuidado. Certo? Muito bem. Vencido também o 35. O 36, meus amigos, é aquele que tem a pena mais grave de todas. É a maior pena. Podem conferir aqui comigo. Não tem pena maior do que essa. Só se somar os crimes de tráfico e associação. Mas é o crime do financiador. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. Olha o mínimo, não é 3, não é 5, o mínimo é de 8 anos a 20 anos. E aqui sentaram a mão no bolso do camarada. Pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa. Aqui sim deram um corretivo daqueles de primeira. Mas de primeira mesmo. Cuidado em relação a isso. Geralmente quem financia é aquele empresário, é aquela pessoa que se beneficia do tráfico de drogas. Eu não estou dizendo que ocorre. Eu não seria leviano a esse ponto. Mas tem quem diga que empresários do carnaval, em muitos lugares, incentivam essa prática e financiam. Esse financiamento traz com que o crime seja o mais grave da lei. Muitos pensam que o crime mais grave é o de tráfico. Não é. É o do financiamento. Podem ver. Até mesmo aquele cara que cria o maquinário, que faz todo o esquema, ele também adentra aqui. Compreenderam? Pegaram bem? Maravilha. O 37 é fácil, né? O 37 ele é conhecido por praticamente todos vocês. 37 diz: colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. O informante é aquele cara que avisa, por exemplo, quando a polícia está chegando. Né? Muitos chamam ele de aviãozinho. É aquele sujeito que fica ali na linha de frente. O primeiro a ser chamado é ele, o coitado, né? Coitado entre aspas. Então, essa colaboração que fala ali, como informante, ela necessita de um requisito. E muita atenção porque eu vou falar agora para vocês, porque isso pode vir a título de prova. Meus amigos, não é informar um companheiro de tráfico. Não é esse o crime aqui. O informar o companheiro de tráfico pode colocar o sujeito como cúmplice no tráfico de drogas. Mas se vocês olharem com muito carinho o artigo 37, é colaborar como informante com quem? Grupo, organização ou associação. Grupo tem que ter no mínimo quantas pessoas? 3. Organização tem que ter no mínimo quantas pessoas? 4. Associação tem que ter no mínimo quantas outras pessoas? 2. Então não é avisar um amiguinho que pratica tráfico com ele. Não, é ter uma função específica de informante para essa pluralidade de pessoas que atuam no tráfico de drogas. A pena é de 2 a 6 anos. E é uma pena justa, é uma pena alta e importante para coibir, porque não há dúvida que esse tipo de criminoso,
ele fere muito, ele atrapalha muito a administração da justiça. É ele que vai avisar quando a polícia está subindo o morro, por exemplo. É ele que vai avisar quando, né, está se adentrando as viaturas. Então é uma forma que a lei encontrou para coibir esse tipo de comportamento. Certo? Artigo 38. Aqui nós temos crimes próprios. Olha os verbos: prescrever ou ministrar. Por que crime próprio? Porque demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Não é qualquer pessoa que prescreve medicamentos. Quem prescreve medicamentos é o médico. Quem prescreve medicamentos é o dentista. Então é importante ter isso em mente. Certo? Prescrever e ministrar. Quem é que ministra? É o enfermeiro. O enfermeiro que ministra as drogas. Só que o segredo agora está aqui. Elemento do tipo, ó, elemento subjetivo. Culposamente. O que isso quer dizer? Sem intenção. Porque se o médico, se o dentista, se o enfermeiro prescreve ou ministra dolosamente, ou seja, intencionalmente, o crime é do 33. Aí o crime efetivamente será tráfico de drogas, tráfico de substância entorpecente. Então, muito cuidado em relação a isso. Certo? Muito bem. Culposamente, ou seja, por uma imprudência. Drogas, sem que delas necessite o paciente. E quando fala-se em drogas, lembrem que a lei é uma norma penal em branco. Vai estar previsto no rol da Anvisa que substâncias são essas. O rol da Anvisa vai informar, o rol da Anvisa vai estabelecer. Sem que delas necessite o paciente, um indivíduo não necessita daquelas drogas, daqueles medicamentos, mas o médico prescreve. Não querendo, claro, mas por uma imprudência. Ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com legislação legal ou regulamentar. A quantidade é, 5 miligramas. E o médico, lá, estabanado, prescreve 20. Pronto, automaticamente, essa estabanação do médico caracteriza um crime com pena de 6 meses a 2 anos. Crime de menor potencial ofensivo, ele vai ter chance de transacionar. Informação importante: esse é o único crime culposo da lei de drogas. O único crime que se pratica sem intenção. Por isso que eu tinha dito aos senhores, por isso que eu tinha informado aos senhores. Os crimes são dolosos, mas temos uma exceção. A exceção está aqui. A exceção é a do artigo 38 da lei de drogas. Pegaram? Compreenderam? Isso é bastante importante. Gostaria que entendessem bem isso. Aqui está. Bom, parágrafo único. Isso aqui é um efeito da condenação. Não é uma pena, é um efeito da condenação. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente, seja o COREM, se é de enfermagem, seja ao Conselho Regional de Medicina, certo? Vai ser encaminhado para que essas entidades administrativas, se entenderem necessárias, instaurem um procedimento disciplinar a esses sujeitos. Certinho? Então, cuidado em relação a isso também. E o 39?
39 é o último dos crimes. É o único crime que se pune uma pessoa que já consumiu droga. Mas percebam, entendam uma coisa, não se está punindo o sujeito porque ele consumiu droga. Não é consumir droga. É conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Ou seja, o sujeito usou drogas. Até aí não é crime nenhum. É como eu disse para vocês, usar drogas não é crime nenhum, não é delito algum. Certo? O uso de drogas não traz nenhuma dessas consequências. Não é crime algum, não é delito algum. Mas no momento que tu pega a embarcação ou a aeronave, aqui começa o problema do crime. Como assim? Ainda, já não é crime daí? Ainda não. Expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. A gente chama esse artigo de artigo 39, vamos pôr ele aqui, de crime de perigo concreto. Por que ele é chamado de crime de perigo concreto, meus amigos? O motivo é simples. Primeiro, o que o indivíduo está fazendo? Primeira coisa importante, consumiu drogas. Mas como eu disse para vocês, consumir não é crime. Só o consumo não configura infração penal. Só o consumo não configura droga. Certo? Começa por aí. Segundo lugar, segundo ponto. Conduzir aeronave ou embarcação, mas tem um detalhe. Só conduzir aeronave ou embarcação não é crime nenhum. Qualquer um que tenha a sua devida habilitação pode conduzir uma aeronave ou uma embarcação. Até aí também não há nenhum problema, não há nenhum delito. Concordam comigo? Que bom, que bom. Agora, expor a dano potencial a incolumidade de outrem. Expor a dano potencial a incolumidade de outrem. Aí é que está, meus amiguinhos, aí é que está, prezados. Vamos supor que eu fumei um baseado, tô bem loucão. Aí eu peguei uma embarcação e comecei a andar por aí com a embarcação, ancorei e fui embora. Cometi crime? Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque embora eu tenha feito consumo de drogas, certo? Usei drogas. Embora eu tenha conduzido a embarcação ou a aeronave, eu não expus a dano potencial a ninguém. É crime de perigo porque não gera dano, mas gera um perigo de dano. Só que esse perigo tem que ser demonstrado.
Aqui está a grande questão. É diferente, por exemplo, do indivíduo que cheirou cocaína, chamou um amigo para dar umas piruetas de avião. Agora nós vamos ter o crime do artigo 39. Agora caracteriza a infração do 39. Perceberam o detalhe? E a pena, claro, 6 meses a 3 anos de detenção. Ah, professor, porque isso aí não está no Código de Trânsito? Porque não é veículo automotor, certo? Então, cuidado em relação a isso. 6 meses a 3 anos. Existem outras consequências? Claro que existem, não é verdade? O veículo vai ser apreendido, a licença vai ser cassada. Então, existem ainda, de forma colateral, outras consequências que também poderão prejudicar o sujeito nesse âmbito. Certinho? Muito bem. Assim, meus amigos, a gente venceu os crimes em espécie. Todavia, existe um item a título de pena que eu precisava também trabalhar com os senhores. Que é o que nós chamamos de circunstâncias majorantes. Eu sempre fico na dúvida se eu liguei o microfone. Mas ele está ligado. Só dar uma conferida aqui também. Tudo ligado, tudo ok. Circunstâncias majorantes são circunstâncias que a pena vai ser aumentada. Certo? Então a gente pega artigos 33 ao artigo 37. O 33 é o tráfico de drogas, o 34 é o maquinismo, o 35 é a associação ao tráfico, o 36 é o financiamento ao tráfico e o 38 é o colaborador. Esses caras vão ter um aumento de pena, meus amigos. Então eu vou botar aqui um mais, mais 1/6 a 2/3. Ou seja, nas circunstâncias que estiverem aqui, que nós vamos falar agora, a situação é pior. Vamos para a lei. Vamos para a lei, vamos limpar aqui a tela. Aqui está. As penas previstas nos artigos 33 a 37, ou seja, são 5 delitos, os mais graves da lei de drogas, né? Deixa eu sentar para acompanhar com vocês e ir explicando esse dispositivo. São aumentadas de 1/6 a 2/3 C. O 1, natureza, procedência da substância, do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito, ou seja, fica claro que o objetivo é mandar a droga de um país para o outro. As consequências à incolumidade pública são muito grandes, certo? Detalhe, toda vez que se fala em tráfico internacional, a competência é da Justiça Federal. Então, se evidenciar circunstâncias que o objetivo era, por exemplo, mandar a droga para outro país, vai incidir aqui. Certo? Muito cuidado em relação a isso.
2. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública. Função pública, ou seja, um funcionário público, um servidor, abusando da confiança do Estado para praticar esses crimes, para praticar esses delitos. No desempenho de missão de educação, aí vocês já imaginam de quem nós estamos falando, né? O professor que tem um poder de influência sobre os seus alunos. Poder familiar, meus amigos, poder familiar, o antigo pátrio poder, pais e mães, guarda ou vigilância, tutores e curadores, pessoas que realmente as vítimas depositam uma certa confiança. Se prevalecer dessa confiança, vai caracterizar um aumento de pena. Cometeu o tráfico de drogas, é pai, 1/6 a 2/3. É traficante, é professor. Lembra o Breaking Bad? Quem assistiu vai ter o aumento de pena também. Certo? O inciso 3, eu não vou ler ele inteiro, mas ele mostra que certos locais em que os efeitos são mais devastadores, não é verdade? Cometido em dependências de estabelecimentos prisionais, escolas, hospitais, entidades estudantis, pessoas que estão buscando se recuperar das drogas e a prática do convívio, do oferecimento de drogas se dê em local próximo. Lembrando, não importa que seja a comercialização, inclusive gratuitamente vai incidir a figura do tráfico de drogas. Então isso é muito importante também que os senhores tenham em mente. O crime de tráfico de drogas, ele é um crime de forma livre. Tu oferece a droga por um valor, tu é procurado e entrega a droga, tu cede gratuitamente. Mas nada impede que a droga se dê também por coação. O tráfico, o financiamento, a colaboração, principalmente a associação, se der de forma armada, com violência ou grave ameaça, o aumento incide. Está lá no inciso 4. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Percebam que todas essas circunstâncias dão realmente um caráter pior ao crime previsto na lei de drogas. O 5, caracterizado o tráfico entre os estados da federação, de um estado para o outro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, ou esses e o Distrito Federal, que é a nossa unidade de federação. 6. Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente. Bom, amigos, aí é a proteção dos vulneráveis, né? Certo? Aí é a proteção dos vulneráveis. Se o foco for criança e adolescente, então vejam que situação de aumento de pena curioso, né? O camarada tem um baseado na frente de uma escola. Só aí já é tráfico. Essa escola já tem o aumento de pena pelo inciso 3, nas imediações de estabelecimento de ensino. E ainda por cima, a prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente. São vulneráveis, assim como também são vulneráveis as pessoas que têm a capacidade de discernimento reduzida. Como diz o inciso 6, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Se deram conta? Mesmo motivo, mesma forma, mesma caracterização. Então, muito cuidado em relação a esse ponto também. E, por fim, o agente financiar ou custear a prática do crime. Aumento de pena, desde que não seja o crime de financiamento, porque aí seria bis in idem, punido 2 vezes pelo mesmo fato.
De fato, essas são as majorantes, o aumento de 1/6 a 2/3. Dando sequência, a gente entra agora, meus amigos, na chamada colaboração premiada. Colaboração premiada. O que seria isso? O que seria a colaboração premiada? Bom, a colaboração premiada está prevista no artigo 41. São circunstâncias em que o indivíduo vai colaborar com a elucidação do fato, vai colaborar com a elucidação do caso. Bom, primeira coisa, o artigo 41, eu queria que vocês pegassem, eu não vou puxar ele na tela agora, tá? Eu não vou puxar ele na tela agora, mas eu queria que vocês tivessem um devido cuidado em relação a ele. Acompanhem comigo. Ele começa falando o seguinte, tem uma caneta preta melhor aqui, vê se essa aqui está melhor. Muito. Ele começa falando em indiciado e acusado. Começa por aí, indiciado e acusado. Qual é a diferença? Indiciado é o sujeito na figura das investigações. Acusado é o sujeito que já está submetido aqui está ele, já está submetido ao processo criminal, certo? Tanto faz se é indiciado ou acusado, ambos podem se beneficiar da colaboração premiada. Eles têm que colaborar. Essa colaboração que os senhores estão vendo aqui, ela tem que ser voluntária. O que quer dizer voluntária? Livre de toda pressão e coação. Isso quer dizer voluntária. É livre de toda pressão e coação. Em suma, não precisa ser espontânea ele chegar e dizer, quero colaborar, mas pode ser daqui a pouco a sugestão do seu advogado. É um exemplo. O advogado sugeriu a ele. Pode caracterizar. Certo? Voluntária. O indiciado colabora com a investigação. O acusado colabora com o processo criminal. O que ele tem que fazer? Colaborar na identificação. Vou ser sincero para vocês, são raros os casos que isso acontece, as pessoas costumam ter medo de fazer essas delações, mas tem previsão legal. Identificação de que coautores
e partícipes. Coautores e partícipes. Coautores são aqueles que juntos praticam os crimes de drogas. Partícipe é um daqui a pouco que é mandante, não põe a mão na massa, mas contribui para que o crime aconteça. Aqui está. Certo? Mais recuperação do produto. Recuperação do produto. Não precisa recuperar tudo, mas alguma coisa. Preenchido isso aqui, nós vamos ter uma redução de pena. Essa redução é de 1/6. Opa, desculpem. De 1 a 2/3 da pena, se o sujeito for condenado. Sujeito sendo condenado, redução de 1 a 2/3. Certo? É uma forma de delação premiada que nós temos. Vencido também. Praticamente indo para a etapa final dos preceitos materiais da lei de drogas. Eu quero que a gente pegue agora, por gentileza, aqui o artigo 44. O artigo 44, amigo, ele trabalha com as vedações. Venham comigo. Os crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º. O 33 é o tráfico, parágrafo 1º são os insumos. 34, o maquinismo. 37 se refere, só conferindo, mas se não me engano, ao financiamento. A colaboração, desculpem, a colaboração. Desta lei são inafiançáveis. Inafiançáveis quer dizer que não cabe fiança, não adianta pagar um valor para se livrar solto. Insuscetíveis de sursi, crimes que a pena na condenação for até 2 anos, o processo fica suspenso. Não cabe aqui. Graça e indulto, que são clemências concedidas pelo presidente da República. Anistia. Agora cuidem aqui. Isso aqui vocês vão ter que riscar. Liberdade provisória. Liberdade provisória é admitido. É o entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal. Certo? Só não cabe liberdade provisória naquelas circunstâncias em que é necessária a decretação da prisão preventiva. Então, não é a lei que pode vedar a liberdade provisória. Então, está fora esse ponto. Entendimento majoritário também diz que não se proíbe a vedação para penas restritivas de direitos. Certo? Cuidado em relação a esse ponto. E, por fim, dos preceitos materiais da lei de drogas, eu quero que vocês cuidem com o artigo 45.
que se trata de um caso de inimputabilidade, ou seja, pessoas que não vão poder ser punidas pelos crimes. Vejam que a lei de droga, o legislador separou 3 pessoas. Ele separou a figura do traficante, ele separou a figura do usuário, aquele que porta drogas para o seu consumo, e ele separou também a figura do dependente. O 45 fala do dependente. E o mais importante é esse começo. É isento de pena. O sujeito aqui, ele não poderá ser condenado. Nas circunstâncias do artigo 45, ele não poderá sofrer uma condenação. Não há possibilidade de condenação. Certo? É isento de pena. O agente que, em razão da dependência, tem que ficar atestado a dependência, ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. De drogas, era ao tempo da ação ou omissão, e olha aqui, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que é esse caso de inimputabilidade? O que seria isso? Isso seria o seguinte, pessoal. O sujeito é um dependente químico. Ele está totalmente sob efeito de droga. Tá? Totalmente sob efeito de droga. Aí, em virtude dessa perturbação dele, de ser um drogado, ele estupra uma pessoa, ou ele mata alguém. Se ficar demonstrado, através da perícia, que esse sujeito tinha a dependência química e que ela foi responsável porque ele perdesse o discernimento, não ter capaz de se autodeterminar, o juiz não pode condená-lo. O juiz tem que absolver e determinar uma medida de segurança para ele. Certo? É preciso necessariamente ser dependente químico? Não. Não é preciso necessariamente ser dependente químico, não. Daqui a pouco estamos falando de um sujeito que trabalha numa divisão da polícia e por algum motivo escapa a droga e a pessoa acaba, por caso fortuito, ficando drogada. Ou então alguém que é obrigado a ingerir drogas. Essa pessoa é inimputável. Essa pessoa, independente do crime que ela cometer, ela não poderá ser punida. Porque ela não tinha condições de compreender o caráter ilícito do fato que ela praticou. E é por isso então que eu falei para vocês. É por isso que eu informo aos senhores. Nós temos 3 formas de pessoas que a lei de drogas distingue. 3 formas de pessoas. A primeira pessoa que a gente sabe é o traficante. Esse é punido com todo o rigor da lei. Nós temos aquele sujeito que é o usuário, e o usuário não tem previsão de prisão para ele. E aquele sujeito que é o dependente químico. O dependente, o juiz prefere aqui dar um tratamento para ele e absolvê-lo, independente da infração penal que ele cometer. Então, muito cuidado em relação ao artigo 45. Seguidamente cai em prova e provavelmente cairá na tua prova também. Certo? Bom, assim, a gente venceu também todos os aspectos materiais da lei. Ué?
a gente entra agora nos aspectos processuais. Eu vou colocar aqui no quadro assim. Procedimento da lei de drogas. Isso que nos importa agora. Procedimento da lei de drogas. Certo? Bom, amigos, informação importante. Todos os crimes da lei de drogas vai seguir o rito dessa própria lei, com exceção de dois. Com exceção do artigo 28, que não tem previsão de prisão, então ele vai seguir a regra dos juizados especiais criminais, e também o parágrafo 2º, que fala daquelas pessoas que uma usa droga junto com a outra para ambas consumirem, né? Bom, o resto segue o procedimento daqui. Bom, o que a gente tem que cuidar agora? Nós vamos para a lei. Vamos analisar os artigos desse procedimento. O que diz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º fala do procedimento para aqueles sujeitos que praticaram o crime do artigo 28, aquele que não tem pena. Tratando-se de conduta prevista no artigo 28 dessa lei, olhem isso aqui, a importância que há. Não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado. Significa que não há prisão nem em flagrante para aquele que estiver portando substância entorpecente para o seu consumo. Existe chance de prisão para essas pessoas? Não. Não existe nenhuma chance de prisão para essas pessoas que aqui estão. Então nós temos que ter um cuidado especial em relação a isso. Certo? Bom. Entramos na investigação agora, que é o que nos interessa. O que tem que saber, meus amigos, sobre a investigação? Prazo para conclusão de inquérito. Prazo para conclusão de inquérito policial. O inquérito não tem a vida inteira para ser concluído. O inquérito tem um prazo de conclusão e ele tem que necessariamente ser obedecido. O inquérito policial será concluído no prazo. Vocês vão ver que tem dois prazos. Opa! 30 dias e 90 dias. Se estivermos falando de um criminoso preso, o prazo de conclusão do inquérito é de 30 dias. Se estivermos falando de um criminoso solto, a polícia tem 90 dias. Cá entre nós, vocês acham que esse prazo é obedecido? Vamos ser bem honestos, nós estamos diante aqui de um prazo impróprio. Como assim um prazo impróprio? Muito fácil. Significa, meus amiguinhos, aqui, que
mesmo que esse prazo não seja obedecido, não há risco de nulidade, seja do ato investigativo, seja do processo. Agora, é claro, quando se tratar de indiciado preso, venceu os 30 dias, vencidos os 30 dias, não há dúvida alguma de que tem que ser colocado o sujeito em liberdade, a não ser que nós estejamos diante de um caso de prisão preventiva. Certo? O prazo pode ser duplicado sem problema nenhum. Agora a gente vai para o rito. O rito procedimental. Aqui está, que é a nossa instrução criminal. Foi recebido o inquérito, dá-se visto o MP. Prazo para o MP oferecer denúncia. Tem que saber de cor. O prazo do Ministério Público oferecer denúncia tem que saber de cor. Prazo é de 10 dias. Ou requerer o arquivamento se ele entender que o delito não constitui um delito de tráfico de drogas, ele requer o arquivamento. Requisita novas diligências se porventura ainda existe alguma dúvida. Oferece denúncia, arrolando até 5 testemunhas. Vai ser notificado o acusado por oferecer uma defesa prévia. O que é essa defesa prévia? Essa defesa prévia, meus amiguinhos, é para ver se por acaso o juiz já se convence da inocência. Entende que não há justa causa para o procedimento. O MP oferece denúncia, o juiz notifica, se convence do que está na defesa prévia e rejeita essa denúncia. Já acaba. Chances disso acontecer, muito pequenas. Geralmente o juiz recebe a denúncia do Ministério Público. Entramos no 56. No momento que o juiz recebe a denúncia, ele vai marcar uma audiência. Audiência que leva o nome de audiência de instrução e julgamento. Aqui está. Audiência de instrução e julgamento. Instrução quer dizer o quê? Instrução quer dizer colheita de provas. Julgamento quer dizer o quê? O réu será julgado. Tudo na mesma audiência, certo? Ele vai ser citado e nós vamos então para a audiência. Do recebimento da denúncia até a audiência tem que se passar no máximo 30 dias. 30 dias. E o 57 é o artigo que vai mostrar qual é o procedimento da instrução. E eu prefiro por bem colocá-lo aqui no quadro para vocês. Procedimento 1. Interrogatório. O juiz vai interrogar o acusado. Desculpe. O juiz interrogará o acusado. O que quer dizer isso? Interrogará o acusado. Vai fazer perguntas sobre o fato. O acusado tem o direito de ter um advogado e, principalmente, tem o direito ao silêncio. Ele não é obrigado a responder às perguntas que estão sendo feitas a ele, a não ser a qualificação, né? Nome, idade, estado civil, mas o resto ele pode ficar em silêncio. Esse silêncio não importa em confissão, nem pode ser usado em seu prejuízo, até porque existe uma máxima do Pacto de São José da Costa Rica, dizendo que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então ele tem direito ao silêncio. Após o interrogatório, vão ser ouvidas as testemunhas.
Então a gente bota aqui inquirição de testemunhas. Existe uma ordem para se ouvir as testemunhas. Primeiro vão se ouvir as testemunhas do Ministério Público, depois as testemunhas de defesa. Primeiro, 5 testemunhas no máximo para o MP, 5 testemunhas no máximo para a defesa. Cuidado em relação a esse ponto também. Depois, nós vamos entrar então nos famosos debates orais. Debates orais que vão seguir a mesma ordem, do mesmo jeito. Primeiro fala o Ministério Público, depois vai falar a defesa. Prazo de cada um, 20 minutos. Prazo da defesa, 20 minutos. Prorrogáveis por mais 10 minutos. Prorrogáveis por mais 10 minutos. Aqui está. Após os debates orais, chega o momento de proferir a sentença. A sentença é feita em audiência ou, no máximo, em até 10 dias. Aqui está. E o réu, então, estará sentenciado. Ou ele vai ser condenado, ou ele vai ser condenado, ou ele vai ser absolvido. Lembrando, por fim, que um dos efeitos da condenação é a destruição total, dos maquinismos, da droga e tudo mais, isso tudo desaparece. Certinho, amigos? Assim a gente vence a lei de drogas. Eu quero agradecer a atenção de vocês, agradecer o carinho de vocês. Já fica desde já o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Logo estamos de volta. Valeu, tchau, tchau.